Olá, magnífico dia para os magníficos e as magníficas que seguem esse perfil abençoado. Quarta-feira, gente, metade da semana. E parece que foi ontem que estávamos aqui declarando a melhor semana das nossas vidas, não deixando de merecer esse dia maravilhoso, né? Como o melhor dia das nossas vidas. Deixa eu começar falando da nossa vida, incentivando vocês a beberem água e agradecendo também, porque a mulherada tá pegando firme aí. Tô recebendo mensagens até de mulheres que estão perdendo peso que antes não estavam conseguindo e agora através da água estão conseguindo. E eu acho muito lindo e agradeço também porque às vezes você determina tanta intenção sobre uma coisa que você acaba até bloqueando a bênção da mesma. E quando você começa a servir seu corpo, a cuidar de você por uma outra visão, você acaba acessando aquilo que você queria há tanto tempo e não conseguia. Quanto no caso de algumas amadas aí que estão conseguindo perder peso, estão conseguindo reduzir medidas apenas por estarem conseguindo tomar 2 litros de água por dia. Como é maravilhoso a gente tirar traves dos olhos, né? Segundo essas amadas, elas sempre ouviram dizer que tomar pelo menos 2 litros de água por dia ajudava e muito na saúde corporal. Mas ao observarem 2 litros, elas se bloqueavam. Nossa, é muita coisa. Nossa, eu não dou conta. E aqui durante a semana eu venho explicando, incentivando e até ensinando que você não precisa observar os 2 litros, e sim a fração dele, porque quando você enxerga ele completamente divididinho, fica mais fácil de consumir e quando você chega no final do dia praticando, você não vai tomar apenas 2 litros, às vezes 2,5 e tem gente que toma até mais. E os benefícios são vistos a partir da segunda semana, como esses relatos dessas maravilhosas aí que me mandaram. Parabéns, continuem, eu também aqui já estou sentindo os meus resultados, embora eu tenha corrido bastante ultimamente, mas daqui uns dias as medidinhas já estão bem menores, novas roupinhas, enfim, né? Prosperar. A prosperidade não vem sem o nosso movimento, sem o nosso dedicar e disciplinar. Que todos façamos um magnífico dia repleto da presença do Senhor, repleto de boas intenções, repleto de toda a clareza que a palavra do Senhor nos traz e que a cada dia sejamos gratas, gratas pela vida, gratas pelas bênçãos, gratas pelas oportunidades de estar sempre nos transformando, sempre edificando as nossas vidas, sempre aprendendo e sempre transbordando das melhores coisas que está cheio dentro do nosso coraçãozinho. Nós vamos continuar fazendo a nossa leitura do livro de Mateus, que tá fantástica, gente, fantástica. Eu dei uma lidinha agora, antes de entrar ao vivo com vocês, e já deu para sentir que muitos insights virão. Então vamos lá, sem mais delongas. Se tá com a Bíblia do lado, acompanhe-me. É uma satisfação muito grande essa troca de energia já no comecinho da manhã. Então vamos lá, Mateus, capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus disse à multidão: quando a tarde vem, vocês dizem, vai ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Então, Jesus os deixou e retirou-se. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhe disse:
Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembra dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era sobre pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não estava dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. E eu interrompo aqui para a gente refletir numa coisa muito importante que Jesus nos passou agora. Ambiente. Aqui Jesus nos advertiu contra o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque a conduta, a frequência era negativa, era mentirosa. Eles valorizavam as tradições e as leis da terra, dos humanos, e esqueciam-se de valorizar o que de fato é verdadeiro, o que de fato vem de Deus. Então, aqui Jesus sempre falava por parábolas, né? E depois vinha explicar para os discípulos, porque como ele bem disse, as parábolas só eram para aqueles que o entendiam. Muitos compreendiam na hora. Lembra das terras, das sementes? Umas caíam em terra seca, outras em terra fértil. Enfim, as parábolas eram exatamente isso. E os discípulos naquele momento não compreenderam que não era sobre o fermento do pão que Jesus se referia, e sim na frequência que emanava os fariseus e os saduceus. Quando a gente entra num ambiente, nós somos receptadores de frequência. Aqueles que estão despertos já me ouviram falar aqui que nós somos essência. Então, onde a gente vai, a gente leva a nossa clareza, a gente leva a nossa essência, o nosso entendimento, mas a gente também absorve a energia do outro. E dependendo do tempo que você passa naquela ambiência, você acaba contraindo para si a frequência negativa do outro. Foi o que aconteceu aqui. Ao se afastarem dos saduceus, os discípulos começaram a discutir entre si, ou seja, sobre a influência da frequência dos saduceus e dos fariseus, que era negativa. Na atualidade hoje, o que eu quero trazer para você nessa reflexão? Tenha cuidado com o ambiente que você vive, porque você não é só um transmissor de energia positiva, mas também um capacitor. Você absorve também a frequência e a energia do outro. Então, esteja atenta à frequência que você está se expondo, porque a influência, né, por conta da convivência, acaba te contaminando. Tem um ditado que diz aqui fora que quem se mistura com porco, o farelo come. Por quê? Porque às vezes você tem a sua doutrina ali correta, o seu caminho certo, mas pela influência do ambiente, você se deixa desviar. Não é à toa que aqui a gente sempre vive incentivando, é para frente e para o alto. Quem olha para o lado ou para trás não prospera. Então, se não sabe, está com dúvidas, procure informações, procure descobrir o que te aflige, o que você não compreende, o que você pode fazer, mas busque de fontes seguras, de fontes que realmente entendem do que você precisa. Porque por muitas das vezes você vai conversar com qualquer pessoa que não tem experiência, nem a tua visão, não sabe te aconselhar, acaba te aconselhando errado. E aí, ao invés de prosperar, você simplesmente paralisa na situação que está. Então, o discernimento de entender o ambiente que você está é fundamental para não se contaminar. Continuando aqui no versículo 13.
Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo a você que é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencê-las. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui eu interrompo para explicar a vocês que essa autoridade de ligar e desligar é uma autoridade que Jesus está dando sobre o mundo espiritual. Então toda a autoridade, toda a ordem que Pedro der, tudo que ele estiver ligando no céu ou desligando, vai ser desligado e ligado tanto na terra quanto nos céus. Então aqui fala sobre autoridade espiritual que Jesus estava dando ao profeta, ao seu discípulo. Então os advertiu seus discípulos de que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que ele tinha que ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E eu interrompo mais uma vez para a gente refletir nesse versículo aqui, que é um explodir de mentes. Nós aqui, trazendo para a atualidade como a gente sempre faz, a gente mergulha nas escrituras, a gente pega os ensinamentos que aconteceram há 2000 anos ou mais e trazemos para a nossa atualidade, para enriquecermos o nosso conhecimento e com a nossa vida caminharmos de acordo com a vontade de Deus escrita nas suas escrituras. O que Jesus diz aqui para Pedro? Pedro, discípulo amado, Pedro que está acompanhando Jesus, né? Pedro que se ofereceu como oferta viva, Pedro que largou a sua cruz para seguir a Jesus. Desculpem, Pedro que tomou a sua cruz para seguir a Jesus. O que Jesus deu essa repreensão para ele? E o que isso tem a ver com os nossos dias atuais? Porque mais ou menos é isso que a gente faz a cada dificuldade, a cada momento difícil, se a gente não pensar antes. Por a gente amar tanto o nosso próximo, e eu tô falando de mãe, de pai, de filho, de esposo, de esposa, por a gente amar tanto, às vezes a gente se cega, se deixa cegar. Muitas das vezes dificuldades, problemas, perdas acontecem para nos fazer enxergar. Às vezes Deus permite que momentos difíceis se abatem, se levantem sobre nós para nos ensinar, para nos repreender. E muitas das pessoas são tão apegadas ao material que se esquecem da vontade do Pai, que tudo é de permissão dele, que mesmo sofrendo nós não podemos deixar de nos dedicar a Deus, de acreditar na sua misericórdia,
na salvação que Ele nos proporciona e no direcionamento. Às vezes no sofrimento é que você enxerga o quanto tu é amado. Às vezes é no sofrimento que você descobre que não é ali que Deus te quer. Às vezes é no sofrimento que você enxerga o teu caminho, o teu propósito. Quem é você na fila do pão? Eu uso muito essa expressão porque é de fácil compreensão. Quando você descobre quem é você e para que você serve, sabe, coisas que você priorizava aqui da terra são imediatamente desligadas porque você compreende que não tem valor. O que importa são as coisas dos céus. A palavra nos incentiva todo santo dia. Buscai primeiro as coisas do reino de Deus, do reino dos céus e sua justiça. E todas as outras lhe serão acrescentadas. E eu enfatizo aqui que nós somos seres espirituais, tendo experiências em corpos materiais. Então, tá doendo, tá difícil. Essa fase, se apega com o Senhor, acredita nele e enxerga com os olhos de Deus que há em você. Isso é só uma fase, ela não define você. Enxerga esse momento vencido, enxerga essa etapa ultrapassada. Esse degrau vai te elevar. Esse degrau, esse sofrimento, essa fase vai te levar para o próximo nível. Mas você precisa estar com a sua mente, seu coração, sua intenção voltada para o Senhor. Então Pedro aqui, tão apegado à carne de Jesus, tão apegado, não, Senhor, isso nunca vai acontecer contigo. E imediatamente Jesus o repreendeu. Afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Por quê? Porque Pedro esqueceu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Jesus tinha um propósito. Então, ele tinha que ir a Jerusalém, sofrer nas mãos dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos sacerdotes lá daquela época, tinha que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Estava escrito, era o que Deus tinha predestinado a Jesus. Jesus foi criado para aquilo, para morrer, para nos salvar, para morrer, para nos livrar do inferno. Então, quando você tem essa concepção, trazendo para a nossa atualidade hoje, temos que amar os nossos, temos que honrar nosso pai e nossa mãe, temos que viver com comunhão e ter misericórdia daqueles que precisam ter misericórdia. Mas nunca podemos nos esquecer que primeiro é Deus. Seja na alegria, seja na tristeza, seja no luto, adorar a Deus. Depois, a você mesmo. E depois, o teu próximo, independente que ele seja tua mãe, teu pai, teu filho, teu marido, tua esposa. Primeiro é Deus. Então, foi isso que Jesus quis explicar aqui. Seja bem-vinda, Dona Rose. O frio tá fazendo você dormir demais? Que bom. É bom descansar. Você também trabalha tanto? Tá tudo bem, viu? Bom que vai ficar disponível. Você pode assistir de novo. Aproveita e compartilha para a família. Que eu vou te falar. A gente vem acompanhando, você me acompanha já há bastante tempo. E eu acho que dá para tu perceber que é tipo assim, é como se estivesse ligando um motorzinho no nosso estudo bíblico. A cada dia é um poder diferente, é uma bênção diferente. Sabe, eu estou recebendo muitos depoimentos da transformação que esse estudo bíblico, a clareza que ele vem trazendo na vida das nossas amadas aí, dos amados também, mas a maioria são mulheres, para a honra e glória do Senhor. Vamos despertar e com a ajuda de vocês compartilhando, vocês levando também, né, com a essência de vocês, com a clareza que vocês recebem do Pai, vamos continuar levando a palavra e vamos ajudar mais e mais pessoas a transbordarem. Digo isso porque ontem, em meio à correria do dia, eu recebi vários relatos de mulheres que, através da água, através do incentivo aqui dos 2 litros, estão conseguindo emagrecer, coisas que elas tentavam há 5, 10, 15 anos, mas não conseguiam. E eu conversei com elas que era a respeito do foco. Tudo que você foca expande, positiva ou negativamente. Então, às vezes, o desejo de emagrecer é tanto que elas acabavam se bloqueando, né?
E para você ver, aqui a intenção é incentivar sim a saúde, né? Já tem umas 4 semanas, né, que eu venho incentivando aqui o uso intensificado da vida, né, que a gente chama água de vida aqui em casa. E os resultados são maravilhosos, mas a prioridade é a saúde, principalmente aqueles que estão sob influência de remédios que ressecam tanto os nossos órgãos. Os remédios, eles, infelizmente, é bom para uma coisa, mas ruim para outras. Então, a água, ela vem não só para hidratar, mas também para repor sais minerais, vitaminas, que o nosso corpo necessita. Então, quando elas olham, 2 litros de água, eu me refiro aos depoimentos que eu recebi. 2 litros de água, nossa, é muita coisa, eu não dou conta. Mas, fazendo dividida, e em várias vezes, como eu incentivo aqui, elas estão perdendo peso sem sentir. Estão felizes, estão satisfeitas, se realizando e cuidando da própria saúde, que é o ponto inicial. Foi essa nossa intenção, a nossa proposta dos 2 litros de água, salvar vidas, porque tem muita gente por aí que está perdendo a vida por esquecer de beber água. É um absurdo, né? Mas enfim, glória a Deus por essas amadas, que mais e mais mulheres continuem aí com esse incentivo de se abastecer de pelo menos 2 litros de água e assim continuar prosperando. Perde peso? Perde, gente, mas o importante é a saúde, tá? Eu costumo muito incentivar aqui pra gente cuidar das 3 esferas, a espiritual, a emocional e a física. Mas não dedica só, vou beber 2 litros de água porque eu vou emagrecer. Não se pilha assim não, tá? Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Então, seja bem-vinda mais uma vez e vamos voltar aqui pro texto, que hoje tá maravilhoso, assim como todos os outros dias. Eu parei aqui na reflexão maravilhosa. A gente vai lá atrás, se abastece da palavra, tira os insights para aplicar no dia de hoje, né? Porque é hoje que nós precisamos de direcionamento. É hoje que a gente precisa estabelecer o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso propósito. Então, aqui nesse versículo 23, para nós, para mim, no caso, foi fundamental. Por quê? Porque a palavra diz que a gente tem que honrar, cuidar, amar dos nossos, de todos, mas principalmente dos nossos, né? Da nossa família, vamos botar assim. Mas acima disso tudo, temos que ter Deus. Então, sim, temos que fazer todas as coisas, temos que respeitar todos os mandamentos bonitinho, como Deus deixou nas Escrituras. Mas antes de qualquer coisa, vem o nosso amor, o nosso temor, o nosso tremor e adoração a Deus. Primeiro buscai a Deus e o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando Pedro foi lá repreender ele por amor, né? Não, Jesus, isso nunca vai acontecer contigo. Jesus o repreendeu, né? Mostrando que primeiro é Deus e depois as coisas terrenas. Rose disse, estou passando para outras pessoas sobre o desafio da água. Amém, é isso aí, vamos edificar. Vamos levar esse povo aí para o próximo nível. Versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nos estudos atrás aí nós conversamos muito sobre isso, né? Eu trouxe a clareza sobre o que significa você largar a sua cruz, na verdade você pegar a sua cruz e seguir a Jesus. A gente tem o exemplo de Jesus que para mim é inesquecível. Lembro da crucificação por várias vezes no dia, até como disciplina, né? Então, Jesus tomou a sua cruz, ele assumiu o seu destino com alegria, porque muitas das vezes você se coloca no lugar de Jesus. Olha, eu vou viver em uma família até os 30 anos como uma pessoa normal, mas depois dos 30 anos, dos 30 aos 33, eu vou ter que levar a palavra, eu vou ter que fazer milagres, eu vou ter que ser reconhecido por aqueles que acreditarem em mim, mas vou ter que sofrer, vou ter que chorar, vou ter que ser humilhado, cuspido, espancado, negado e assassinado.
e vou ressuscitar depois de 3 dias. Se você soubesse que a sua vida seria assim, você ia pegar essa cruz com alegria, com determinação, com entusiasmo, como Jesus fez? É uma pergunta difícil de se responder, né? Porque a gente sabe o que Jesus passou, né? E por amor a nós, por obediência ao seu Pai, primeiramente, né? Primeiro Deus, depois por amor a nós. Ele tinha a obrigação de fazer aquilo. Gente, é fantástico. Quando eu começo a refletir na conduta de Jesus, mas na conduta emocional, né? A gente sente o quão maravilhoso e poderoso é Deus. Porque essa força não é humana. Se você contar para uma pessoa que ela vai sofrer, vai chorar, vai ser desacreditada, vai ser espancada, meu Deus, a pessoa vai pirar. Não, Senhor, afasta de mim esse cálice. Tem como chamar outra pessoa, não? Mas Jesus aceitou, obedeceu. Cordeiro, gente, o cordeiro, né? É maravilhoso. Então, essa reflexão eu sempre trago aqui, sempre. E o fato de você assumir a sua cruz é exatamente isso. É difícil? Claro que é. Você acha que para Jesus foi fácil? Não, mas é dom do Espírito. Por isso que nós temos que estar diariamente nos abastecendo da palavra. Por isso que a gente precisa estar 24 horas do nosso dia conectados a Deus. Nos disciplinando, nos capacitando, pedindo mesmo, Senhor, segura na minha mão. Em todos os momentos, em todos os minutos do meu dia, esteja comigo. Que todos os passos que eu venha dar sejam guiados por Ti. Porque tudo é dele, para ele, por ele. Nós só somos instrumentos amados, somos filhos amados. Por quê? Porque assim como Jesus, nós nos entregamos, nós decidimos nos dedicar a Ele com amor e verdade. Então nós somos ofertas vivas, né? Tudo que a gente faz é dedicado a Ele. Se a gente ajuda o próximo, a gente não tem o interesse de ajudar o próximo por simplesmente ajudar o próximo. Nós sabemos que ajudando ao próximo estamos agradando o coração do Pai. Então, quando Ele diz aqui, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tome Ele como exemplo. Assim como Ele pegou a sua cruz, a tomou com amor, Ele se dedicou a realizar os planos do Pai. Não foi de qualquer jeito. Já que eu vou morrer mesmo, que se lasca esse povo para lá. Não. Foi com amor. Foi com postura de filho amado. Foi com humildade e misericórdia no coração. E é esse o exemplo que Ele quer que a gente siga. Independente do que a gente vai viver, independente do que a vida reserve para nós, a nossa fé está naquele que venceu o mundo. Se Deus, esse é um versículo bíblico, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem Deus tem tudo. Esse drive aqui, eu aplico muito aqui em casa. Quem tem Deus tem tudo. Quem ora por tudo não se preocupa com nada. Por quê? Porque está sempre revestido pela armadura da fé. Então não importa o que aconteça, não importa o sofrimento, não importa a dificuldade, não importa nada. O que importa é que você sabe que isso é passageiro, que ali tem aprendizado e que aquilo vai te aproximar mais ainda do Criador. Versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. E quando fala aqui de perder a vida, não é só sobre a morte, não. Mas é sobre o incentivo de abandonar tudo que não pertence a Deus. Ou seja, é uma escolha que nós fazemos de nos afastar de tudo que é pecado, de tudo que é sujo, de tudo que é impuro, de tudo que não agrada a Deus. É uma opção nossa, né? Daí vem aquele negócio, fulano pensa que é santo. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo não é ser aquela pessoa que louva a Deus com a boca, mas por dentro está distante dele. Ser santo é aquela pessoa que está 24 horas do seu dia fazendo tudo, dedicando todo o seu ser a Deus. Né? Eu vou para a igreja, eu vou ser bonzinho, eu vou cuidar disso, daquilo outro, mas no final de semana tá lá no samba, se acabando lá. Isso é hipocrisia. Isso é falar que ama a Deus com a boca, mas
no coração está distante dele, porque sabe que está cometendo, está fazendo coisas que o Senhor não se alegra. Diz a palavra também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, cuidado com as coisas que você acredita. Nosso incentivo aqui é, de fato, abrir, destravar mente, tirar traves da visão. Mas você precisa buscar, você precisa querer. Tá tudo prontinho aí. Tá tudo entregue diariamente na palavra de Deus. Mas se você não tiver um interesse de buscar, saber quem tu é na fila do pão, né? Esse trocadilho é fantástico. Depois que eu vi, eu sempre repito ele. Descobrir o seu propósito e usar a tua vida em prol de servir a Deus e realizar o teu propósito, você não está vivendo. Você está aí desfilando nessa jornada aí, sobrevivendo. Ou, como aquela música diz, né, Dona Rosa? Deixa a vida me levar, porque quem não sabe para onde vai, pega qualquer caminho e nem tenta responsabilizar Deus depois, porque Ele te deu livre-arbítrio. Você faz as suas escolhas. Tem um drive que fala assim: as pessoas não planejam fracassar, elas fracassam porque não planejam. E eu acho isso perfeito, porque quando você vai de cabeçada, né, e que nem uma pessoa que eu conheci, uma senhorinha muito amada, fala que nem bosta na água, você não sabe pra onde você vai, né? Aí você pode achar bonitinho, pode achar inocente, mas não é. Porque você não está sendo intencional. E quando você sabe, não, eu quero o reino de Deus, eu quero uma vida justa, eu quero a justiça de Deus, eu estou me dedicando para isso, eu sei o que eu vou encontrar. A palavra está aqui dizendo. Então, aqueles que acreditam se abastecem aqui, se dedicam a Deus e não se permitem desviar. Quando a tentação vem, eu tenho esse drive dentro de mim, já passei aqui e vou continuar incentivando. A tentação veio, mentaliza Jesus lá na cruz. Vem um filme na tua cabeça de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, se coloca no lugar dele. Aí você começa a sentir o Espírito Santo, aí você começa a chorar. Enfim, tudo na nossa vida é decisão. É o que a gente decide fazer. Muitos escolheram dedicar a sua vida como oferta viva. Ou seja, não é que a gente seja perfeito ou melhor do que o próximo, não, porque abaixo das nuvens ninguém é melhor do que ninguém. Tem o que você decide fazer com a sua vida. A decisão é sua. Ou eu vivo para Deus, ou eu vivo me enganando, né, como muitas pessoas fazem. Mas é decisão de cada um. Aqueles que a gente vê que está indo no caminho dos ímpios, a gente ora, a gente intercede, a gente apresenta ao Senhor, a gente consagra a Deus e deixa Deus fazer o que é necessário. Porque Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é o único que tem autoridade para julgar, condenar e perdoar. A nossa obrigação é nos dedicarmos a Ele. A nossa obrigação é adorarmos a Ele, é fazer o bem sem olhar a quem. De fato, é pegar esses mandamentos e esses insights, esses códigos que a gente pega aqui e aplicar na nossa vida, porque assim a gente cresce diariamente. Cresce espiritualmente da nossa conexão com Deus, cresce emocionalmente, enxergando as coisas como de fato elas são e crescendo em direção ao que a gente quer, ao que a gente deseja a vida inteira. E de quebra, quando a gente compreende, né, a gente se cuida. Essa matéria aqui, eu chamo de capa, né, ela precisa ser cuidada, porque quanto mais você cuida da sua capa, mais a sua capa vai durar. Correto? E é o que a gente quer, aproveitar o máximo de tempo cumprindo o nosso propósito, cumprindo a vontade de Deus. Quando você compreende isso, a opinião do outro, a vida do outro deixa de ter importância, porque a tua é mais importante. É o que tu faz que agrada ou não o coração do Senhor. Então, essa é a luta do cristão. É estar sempre se doutrinando, sempre se disciplinando a não se desviar do propósito. Forte, né? Ai, Deus. Vamos lá. Versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Eita, pera aí, vamos voltar no 26. Queimou, né?
25. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Nossa. Aí vem o 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá. Jesus aqui já está falando do julgamento. E retribuirá de acordo com as suas ações. Aí quebra, né, o que muitos dizem aí. Eu vou ser salvo por intermédio da minha fé. Basta só acreditar? Não. Acabamos de saber aqui. Porque a fé, ela produz bons frutos. Bons frutos são boas ações que trazem ótimos resultados, trazem crescimento, trazem conexão com o Pai e aquela vida plena que temos em Jesus. Então, o próprio Jesus falou aqui. Então, retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Então, estejamos atentos, nos policiando a cada minuto do nosso dia, que todas as nossas ações, e eu vou mais longe, né? Eu todo dia digo, ações, emoções, pensamentos, palavras, sejam guiados pela vontade do nosso Pai. Porque são pelas nossas ações que, de fato, nos livrarão. Nossa, é maravilhoso. Último versículo, versículo 28. Em verdade lhes digo que alguns do que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no reino. Misericórdia, Jesus. Você já pensou, né? A gente lê desde Gênesis até Apocalipse e vem diminuindo-se os dias, né, da humanidade. Antigamente viviam-se muitos e muitos anos. E de lá para cá vem se diminuindo. Por quê? Por conta da desconexão com o Pai. Em contrapartida, a gente ainda encontra idosos aí com 100 anos, um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Eu tenho uma vozinha maravilhosa que tá virando bebê de novo, acho que vai fazer 98 anos, Papai do Céu permitir, e vai. E eu leio assim essa palavra e vem isso na minha cabeça. Aqueles que têm promessa de Deus não morrem. E Jesus acabou de confirmar que muitos que aqui estão não vão encontrar a morte antes de ver Jesus voltar. Ou seja, eles encontraram a morte, né? É o descascar, ou se livrar dessa matéria para ir para o reino. Gente, é maravilhoso. Você já imaginou? Porque na minha cabeça tudo se liga. Por que você tem que cuidar do teu corpo? Por que você tem sempre que estar se abastecendo da palavra do Senhor? Por que você tem que estar sempre se dedicando a Ele? Porque no dia que Ele voltar, só Ele sabe o dia, só Deus Pai sabe o dia, nem Jesus sabe qual é o dia, só Deus Pai sabe o dia, a hora, o momento. É a tua conduta, é o que você faz com a sua vida. Não espera Jesus voltar para se arrepender. Não espera Jesus voltar para ter que perdoar e liberar aquela má água que você está cultivando aí dentro de você. Não espera Jesus voltar, não faz isso hoje. Se limpa, se livra. Deixa Deus te fazer uma nova criatura. Tenha o olhar próspero de enxergar a plenitude que Ele te proporciona todos os dias. A sabedoria está aí, todos os dias chamando, clamando e gritando. Quando você abre os olhos, você enxerga. E o que você está fazendo aí parado, esperando o que caia do céu, se Deus já te deu tudo? Ai, mas eu estou sofrendo, mas eu estou sem nada. Para de enxergar o agora. Para de enxergar com os olhos humanos. Pede ao Senhor direcionamento para enxergar com os olhos dele. Isso é fase e ela não define quem você é. Quem define quem você é está dentro de você. Você só precisa tirar essa trave aí que te impede de enxergar. Uau! Obrigada, Pai. Eu vou fazer a reflexão e a gente vai compreender mais, vai falar mais
e eu sempre tenho algo a mais a dizer, né? Ontem eu falei que ia falar sobre legumes e frutas que tem uma mensagem importante para passar, mas a prioridade é a palavra. E a hora não ajuda, né? Mas enfim, eu ontem fiz mesmo aqui na correria, eu consegui fazer a reflexão, né? Como vocês muito pediram, até por sugestão da Dona Rose também, ela teve uma colaboração muito grande, porque ela ela perguntou qual é a diferença do medo e da dúvida, se eu não me engano, foi uma coisa assim, que ela comentou no nosso estudo aqui, e no decorrer do dia eu recebi vários directs pedindo para que as pessoas, para que eu fizesse um estudo sobre o que a Bíblia fala sobre a dúvida, né? A dúvida à luz das Escrituras. Ficou assim o título do vídeo, do estudo que eu fiz ontem. Tá lá no YouTube, eu acho que eu compartilhei ontem à noite nas redes sociais, mas se você não recebeu, vai no YouTube, tem o link aqui na bio do Instagram, e se inscreve no canal, ativa o sininho, que mesmo que você não receba nenhuma notificação minha, quando você entrar no YouTube você recebe, né? Tudo que eu postar lá aparece nas tuas notificações. Então segue o canal, ativa o sininho, que aí você recebe mesmo, fica sem problemas, não fica dependendo de receber notificação pelas outras redes sociais, que às vezes falha, né, gente? A gente sabe como é que o algoritmo adora falar do Senhor, para não dizer o contrário. Então vamos lá. Lições e princípios de Mateus, capítulo 16. Fariseus e saduceus pedem um sinal do céu para testar Jesus. Jesus repreende-os por não discernirem os sinais dos tempos e afirma que não lhes será dado sinal nenhum, exceto o sinal de Jonas. Jesus alerta seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, referindo-se aos ensinamentos corruptos e hipócritas. Os discípulos inicialmente pensam que ele está falando sobre pão, mas Jesus explica que está se referindo aos ensinamentos errados. E nessa parte, vocês lembram que eu interrompi para trazer para o hoje. O que a gente pode tirar desse cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus? O que a gente tira disso? Ambiente. Ambiente e frequência. Sejam atentos às frequências que os ambientes traz para vocês. Eu já compartilhei várias vezes testemunhos falando sobre isso, que nós somos portadores de energia positiva, mas também somos receptores de energia. Então a gente não tem só a obrigação de levar a nossa energia. Aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente chegue, nós também absorvemos a energia, a frequência do próximo. Então, cuidado. Jesus aqui usou a parábola, né, de cuidado com o fermento do pão dos saduceus, mas na realidade ele não estava falando de fermento nem de pão. Ele estava falando da influência que aquela convivência, que aquele ambiente estava trazendo para os discípulos, que começaram a discutir sobre si por causa de pão. Então, Jesus aproveitou aquela oportunidade e deixou mais aquele ensinamento em forma de parábola, como ele sempre fala, como sempre fez, né? E a gente pega para nós. Atenção, em qualquer lugar que vocês chegarem, seja na casa de parentes, seja no supermercado que você encontra alguém, como aconteceu comigo outro dia, ontem encontrei uma pessoa que eu amo muito, mas que naquele momento conversamos, foi tudo bem, e quando eu me afastei, eu senti que a energia da pessoa ficou em mim. E imediatamente consagrei aquela energia ao Senhor, que não era minha. Então, é o discernimento. Quando você se abastece da palavra, quando você vive por ela, você desperta, você recebe dons. Eu costumo chamar de dons de graça, que Deus nos capacita diariamente. Aqueles que acreditam, aqueles que se dedicam, eles são diariamente bem-aventurados. Eles são direcionados pelo Espírito Santo, que é o que a gente pede, né? Toda oração que a gente faz, a gente está sempre pedindo e agradecendo também, não pode faltar. Continuando. Jesus, isso eu já li. Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que ele é, e depois quem eles dizem que ele é. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus abençoa Pedro, declarando que esta revelação veio de Deus e sobre essa pedra edificará a sua igreja.
Jesus começa a explicar aos discípulos que deve ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro tenta repreender Jesus, mas ele adverte, chamando-o de Satanás, por pensar nas coisas dos homens e não nas de Deus. Eu também interrompi nessa parte para esclarecer que nós devemos valorizar e guardar no coração os mandamentos e as doutrinas do Pai primeiro, para depois as tradições, os sentimentos e as coisas da terra. Não vamos descumprir nada, vamos continuar honrando o papai e mamãe, vamos continuar cuidando dos nossos, amando, fazendo o que precisa ser feito, mas antes de qualquer coisa é Deus. A gente nunca pode priorizar uma pessoa terrena sem antes não consagrá-lo ao Senhor, sem antes agradecer ou entregar aquela pessoa a Deus. Primeiro é Deus, depois você, depois o outro, ok? Então é bem isso que Jesus quis dizer aqui, repreendendo Pedro, que por amor a ele estava se tornando uma pedra de tropeço. Jesus chama os discípulos a negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz e seguirem-no. Ele afirma que quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por causa dele a encontrará. Jesus também menciona que o Filho do Homem virá em glória e recompensará a cada um de acordo com as suas obras. A gente falou bastante sobre isso também. Resumindo, Mateus 16 aborda a importância de discernir os sinais espirituais. Alerta contra os falsos ensinamentos dos líderes religiosos, no caso do fermento lá do pão, dos saduceus e dos fariseus. A gente encontra muito isso na nossa atualidade, por isso que independente do que vocês escutem, independente do que vocês vejam, consagre ao Senhor. Ai, mas olha, fulano falou uma coisa que me queimou tanto o coração. Senhor, é para mim? Espírito Santo, me esclarece aqui, tira a trave da minha visão. Senhor, se for para mim, abre meu coração para isso. Se não for para mim, fecha o meu coração para isso. Discernimento e colocar Deus sempre em primeiro lugar, na frente. Tem pessoas que falam assim, Senhor, vai na frente. Quando você coloca Deus à frente, acabou, não tem nada. Tem você e Deus. Ele chama seus seguidores a um compromisso profundo, pedindo que tomem a sua cruz e o sigam, assegurando que a verdadeira vida é encontrada em entregar-se completamente a Ele. E é isso que a gente vem aprendendo e fazendo diariamente na nossa vida todos os dias. Glória a Deus por isso. Gente, eu sou suspeita a falar porque eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar. Eu leio vários trechos da Bíblia, eu declamo todo santo dia, que vocês sabem que eu tenho uma filha pequena e o meu desejo é que ela conheça a fundo Jesus. Não só Jesus, mas Deus, o Espírito Santo, enfim. A minha vida, e é por gosto, é por amar mesmo. Eu recebo muitos comentários em directs das pessoas perguntando, é o que promessa que você fez? Gente, a única promessa que eu tenho é a que Deus dá, né? É a promessa de vida eterna, de viver com Ele, de sair desse mundo de dor, de sofrimento, de morar em Jerusalém. Essa é a única promessa que eu tenho. E eu sei que eu vou alcançar essa promessa pelo meu dedicar, pela minha semeadura, pelo que eu faço, né? Pelas minhas ações, como Jesus explicou hoje aqui na palavra. Então a reflexão é exatamente essa. Não se permita desviar do caminho do Senhor, se permita enxergar com os olhos de Deus, esteja sempre conectado, sempre pedindo a Deus a clareza do estudo, a clareza da palavra, a clareza do que Ele quer te dizer hoje. Senhor, o que eu tenho que aprender hoje? Me mostra, me guia. E acredita que independente do que você esteja vivendo, o melhor há de vir. Tem um louvor que fala, se eu não me engano é do Fernandinho, eu gosto muito dos louvores do Fernandinho. Fala assim, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Maravilhoso. Então tenham esse pensamento independente do que você esteja vivendo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas hão de acontecer,
porque a vontade do Senhor é pura, perfeita e agradável para aqueles que o amam, para aqueles que o temem e para aqueles que dedicam a sua vida como oferta viva para Ele. Então vamos orar, vamos agradecer. Nossa palavra de gratidão é pequenininha, é muito pequenininha, um grão de areia perto da plenitude que é viver sob o favor do Senhor. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom e em tudo nos ouve, Senhor. Gratidão pelo Teu amor, gratidão pela Tua presença, Senhor, e a Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, gratidão pelo Teu Espírito Santo Consolador que a cada dia nos lava, nos renova e nos transforma, Pai. Vasos novos, canais de bênção, semeadores da Tua semente, Pai. É assim que somos, a cada dia mais, homens e mulheres se devolvendo a Ti, Senhor. Mulheres assumindo o seu papel, filha amada, aquela que edifica a casa, aquela que doutrina corretamente seus filhos, aquela que é respeitada e virtuosa, Pai. Homens, varões valorosos, que matam seu leão por dia para trazer o melhor para sua família. Homens que não se permitem mais, Pai, se desviar por distrações do inimigo. Eu te agradeço, Pai, porque Tu és maravilhoso. A Tua palavra entra de forma agradável diariamente em milhares de corações. Que a cada dia, Paizinho, homens e mulheres magníficos e magníficas tornem-se aqueles que se devolvem a Ti. Pai, Te entrego a minha família, a família de todos que aqui se abastecem da Tua palavra, que têm as suas orações realizadas, ouvidas, Pai, que são canais de bênção, que compartilham também da Tua semente na vida do próximo delas. Que as Suas bênçãos, a Sua proteção estejam sobre nós durante todo este dia, Paizinho. Te entrego todos os nossos irmãos do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, de toda parte desse Brasil maravilhoso. A fase que o nosso país passa não define quem ele é. O povo está despertando para a glória do Senhor e muito em breve nós vamos ter tempos de muita alegria, muita abundância sobre o Seu favor, Pai. Te entrego Israel, te entrego todo o nosso planeta, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Visão. Que tenhamos sobre o favor do Senhor a graça de remover dos nossos olhos as traves que nos impedem de enxergar pelos olhos dele, de realizarmos a vontade dele a cada minutinho do nosso magnífico dia. Essa é a mensagem de hoje. Leiam de novo, peçam ao Senhor a visão. Senhor, o que eu tenho que achar aqui? O que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que guardar e aplicar hoje na minha vida? Peçam para ser canais de bênção. A resposta para as orações de muitas pessoas, como vocês mesmos me relatam aqui em box. Eu fico tão feliz, eu agradeço tanto a Deus, porque pela palavra é por tirar de fato as traves que nos impedem de enxergar, que a gente acessa de fato o bom, perfeito e agradável do Senhor. É a fé que nos move. Então não deixa que um momento difícil te tire do seu rumo. Não deixa que o comentário do teu irmão, do teu esposo, do teu vizinho, deixa pra lá, entrega ao Senhor. Olha pra você, olha o quanto tu é maravilhosa, olha o quanto você pode mudar. Você quer mudar alguém? Ninguém muda ninguém. Mude-se você. Ai, mas eu espero tanto aquilo do outro. Por que você não é a mudança que você espera? Porque as pessoas, elas não vão mudar porque eu quero. Eu não vou abrir a mente de ninguém, vou colocar sabedoria e conhecimento ali. Não é assim que funciona. Eu sou um exemplo. Você olha aquele exemplo, você se sente constrangido. Estou falando em relação a alguns depoimentos que eu recebo, principalmente sobre de mulheres reclamando sobre a postura de seus varões, né? E eu digo, adianta você reclamar dele, adianta você brigar com ele, adianta você ficar mostrando a verdade ali? Não, você tem que mudar.
É a sua mudança que serve de exemplo para o outro. É a forma que você vive, a forma que você resolve os pepinos que a vida te oferece, que é exemplo para o outro. Então, não espera do outro o que você pode fazer. Para de esperar do outro. Deus te fez poderosa. É a sua mentalidade que precisa mudar. Quando você enxerga o quão poderosa você é pela graça do Senhor, acabou o que o outro fez, que deixou de fazer, o que importa é que vai ser feito e você vai lá e resolve, porque o Papai do Céu te capacita para isso. Mentalidade é o que move e o que moverá diariamente a nossa vida. Então essa é a reflexão. Eu encerro por aqui, abastecida, cheia do Espírito Santo. Vamos transbordar, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos continuar fazendo a vontade do Pai com o nosso pensar, com as nossas palavras e principalmente com as nossas ações, como Jesus nos ensinou hoje. Hoje, beijo maravilhosa, Papai do Céu te abençoe, você e sua mamãe. Nos encontramos aqui amanhã novamente. Fica salvo aqui no Instagram e também lá no YouTube para você rever, compartilhar. Me ajudem a levar a sementinha para que mais e mais pessoas possam despertar de maneira simples e correta, caminhando pelos princípios das Escrituras. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.